Mundo Cooperativo. Oferecimento. Sicoob, mais que uma escolha financeira. A solução ideal para seu negócio. E Sistema OCB Espírito Santo. Somos o cooperativismo no nosso estado. Olá! Excelente dia para você que nos acompanha aqui em mais uma edição do Mundo Cooperativo. Hoje é dia 20 de outubro e nesta edição você vai ver. Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Como a micropigmentação pode ajudar na autoestima de pacientes. Na paramédica, eu vou reconstruir a areola, que passou por uma mastectomia, aquela mama, e quando reconstrói, fica sem a areola e sem o mamilo. Em São Mateus, clínicas se uniram para ajudar na conscientização. Haja vista que o Outubro Rosa é o maior evento dentro do nosso ramo de diagnóstico por imagem. A importância de hábitos alimentares saudáveis na prevenção de doenças. Vamos imaginar que somos um carro e o que a gente manda de combustível é como essa máquina vai funcionar. Exposição em Vitória para inspirar outras mulheres a cuidar da saúde. A ideia é que o visitante, ao admirar estas mulheres guerreiras que lutam ou lutaram contra o câncer, incentivem outras mulheres ao autocuidado, buscando a prevenção. E você sabia que é preciso ficar de olho também na mama dos animais? No exame, a gente vai palpar e a gente vai identificar possíveis nódulos, na cadeia mamária. Você vai conhecer a história da Jéssica. Ela está entre as mais de 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência só aqui no Brasil. E as cidades ainda não estão preparadas para receber essas pessoas. Quando eu vou no restaurante que não tem uma mesa acessível, eu sempre falo, vocês podiam ter pelo menos uma, duas opções de uma mesa que daria para entrar cadeira de rodas, sabe? Uma exposição no Sesc Glória em Vitória conta a história da fotografia de uma forma lúdica e interativa. A ideia era a seguinte, eles posicionavam o objeto na frente da lente e a luz refletia a imagem no papel. Então, eles desenhavam. O colorido dos ipês voltou a tomar conta da cidade. Tem beleza por todo lado. Muito bonita essa primavera aí. E o Dia Internacional da Mulher Rural. Ela toma frente de todos os trabalhos, Tanto na casa como na roça também. Às vezes não é reconhecida, É agora do Mundo Cooperativo. No programa de hoje, vamos falar muito sobre o Outubro Rosa, um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Eu mesma perdi uma irmã aos 40 anos de idade, com 2 filhos, para o câncer de mama. E entre tantas dificuldades, entre descoberta, tratamento, cirurgia, um dos momentos mais difíceis para as mulheres que enfrentam o câncer de mama é a perda total, até mesmo parcial dos seios. Mas tem uma técnica que ajuda nesse momento e faz com que as pacientes recuperem a autoestima. É a micropigmentação. Na técnica, é feito um desenho, imitando o desenho mesmo do seio, antes mesmo da cirurgia. Adriana descobriu que estava com câncer de mama em 2018. Foi numa consulta de rotina. Eu não estava sentindo nada. Eu só fui mesmo no meu médico, só consulta de rotina. E lá ele fez o exame, apalpou e tal, e ele sentiu os 3 nódulos. O tratamento foi bem difícil. Foi bem complicado, as sessões de quimioterapia, eu passava muito mal, tinha dias que eu achava que eu não ia aguentar. E é bem difícil mesmo. A mastectomia, cirurgia para retirada total ou parcial da mama, afeta o psicológico e o emocional de muitas mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama. Mas uma técnica tem ajudado a recuperar a autoestima destas mulheres. É a micropigmentação. Esta esteticista, especialista na técnica, explica. A micropigmentação paramédica, ela está dentro da micropigmentação que todos conhecem, que é para deixar as sobrancelhas mais bonitas, os olhos em evidência, o lábio com cor saudável. Só que na paramédica, eu vou reconstruir a areola,
que passou por uma mastectomia, aquela mama, e quando reconstrói, fica sem a areola e sem o mamilo. Ou cicatrizes de corte, estrias. A gente pode estar deixando tudo num tom mais próximo do tom da pele. Especialmente a areola, ela é reconstruída totalmente ou parcialmente. Não é uma tatuagem? Não é uma tatuagem. É um procedimento que tem uma durabilidade, dependendo de cada organismo, pode girar em torno de 2 anos ou até mais. No mês de outubro, dedicado à prevenção do câncer de mama, a profissional oferece este trabalho sem custo a mulheres que passaram pela mastectomia e que muitas vezes não teriam condições de pagar. Eu chamo de borboletas de outubro, que é a hora que elas se enxergam novamente como era, se completam, saem daquele casulo doído que foi o tratamento inteiro. E aí eu venho com a cereja do bolo, que é a reconstrução da areola, para ficar mais completo, né? Se olhar no espelho, completa. Uma técnica simples e indolor. Eu trabalho com uma gama bem grande de pigmentos e é como se eu fizesse uma alquimia. Lembra no primário que a gente aprendia a mistura das cores? Então eu faço misturas, uma alquimia mesmo. Até chegar no tom. Tom ideal, próximo à areola sadia. Vou fazendo, coloco os pigmentos no batoque, tudo descartável, o que não foi usado vai para o lixo. E essa aqui é o meu dermógrafo, é daqui que sai a mágica, que eu faço todo o desenho, todo o trabalho, cada caso tem uma quantidade de agulhas, enfim, tudo descartável. A cliente vai para casa com a mama protegida, tranquila, sem dor e vida normal. O resultado pode ser um novo olhar para si mesma após vencer o câncer. Parece que eu peguei minha autoestima lá do pé. Peguei, entendeu? Foi maravilhoso. E foi uma sensação muito boa, porque parece assim que eu já me sinto mais completa. Porque eu me olho no espelho, eu me vejo mais completa. Porque tá ali, as 2 auréolas ali. Então é maravilhoso, eu não consigo nem descrever a felicidade que eu fiquei quando eu me vi no espelho a primeira vez e cada vez que eu me olho no espelho. É muito emocionante ver a alegria, a gratidão nos olhos delas de falar, caramba, eu tô completa de novo. Assim, é um dos trabalhos mais lindos e que eu mais gosto de fazer. Pouquíssimo procurado, infelizmente, por essa situação de pouco visto, pouco falado. Mas é um dos trabalhos mais bonitos de se fazer. Ah, que trabalho lindo, né? Tão bom ver mulheres se preocupando, né? Recuperando a saúde, a autoestima. A micropigmentação só é indicada, atenção, hein? Quando o tratamento da doença é finalizado e só um médico pode autorizar. O profissional que realiza o procedimento deve estar habilitado para realizar a técnica, né? E ter conhecimento de colorimetria para garantir que o resultado seja bastante fiel. Em São Mateus, clínicas se uniram para ajudar na conscientização. O trabalho é social e reúne também empresas parceiras que patrocinam o exame de mamografia, que são doados de acordo com a consulta que é feita na paciente. Durante o dia D da campanha, que acontece no dia 19 de outubro, de 8 da manhã às 14 horas no SESC, em São Mateus, as clínicas vão doar consultas e, se houver prescrição do exame, as mulheres serão encaminhadas para a realização do diagnóstico. A gente teve a ideia de unirmos as empresas de diagnóstico de São Mateus para fazermos um evento maior, haja vista que o Outubro Rosa é o maior evento dentro do nosso ramo de diagnóstico por imagem. Aceito o desafio, nós resolvemos fazer a união das empresas para criar um evento de conscientização muito maior para que as mulheres não só tivessem o outubro como um segmento para fazer exame, mas tivessem um entendimento da importância de realizar o exame. Durante a campanha de 2023, foram detectadas pelo menos 11 pacientes com diagnóstico de câncer, que já estão em tratamento. Os resultados da edição de 2023 foram fundamentais para que nós pudéssemos intensificar essa campanha de 2024. Tivemos resultados preocupantes, acima da média nacional, que é, de acordo com o INCA, com dados levantados de 2020 a 2022, a proporção de um caso a cada 1.623 mulheres. E na nossa campanha nós tivemos 11 casos
para 732 mulheres, né, que realizaram o exame, inclusive de forma gratuita. A mamografia de rotina é fundamental para diagnosticar câncer de mama em estágio precoce, quando a doença ainda não causa sintomas e quando há maior probabilidade de cura. A mamografia é o exame de padrão ouro para a detecção precoce do câncer de mama, mas pode ser conciliado, né, com o exame de ultrassom, por exemplo, de acordo com a característica da mama e a idade da paciente, né? Porque as pacientes mais jovens têm mamas de características mais densas. Então, pode ser necessária a correlação com a ultrassonografia, né? Ou ser feita apenas a ultrassonografia nas pacientes mais jovens. O câncer de mama continua a ser uma das principais preocupações de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, novos casos da doença devem ser diagnosticados no país. Hoje a gente vê que, né, devido às estatísticas que a gente tem, né, e dos casos que a gente acompanha também nas clínicas, quanto mais cedo esse diagnóstico, mais importante é. É mais tranquilo para a pessoa passar por esse tratamento, caso, né, tenha o diagnóstico positivo, né, para a família, para o paciente, né, para todo mundo que está envolvido nessa situação. Fora que as chances de cura são mais de 95%, né? Então, assim, quanto mais cedo, quanto mais regular a paciente for em realizar o exame, mais cedo é o diagnóstico, né? Então, isso aí contribui muito, né, para a cura, para as chances de cura, para todo o processo que a gente sabe que não é fácil, né? As campanhas de conscientização têm um papel vital na luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce, é uma oportunidade para mobilizar a sociedade e promover informações sobre a importância dos exames regulares. A orientação que a gente tem, né, é de a partir de 40 anos, né? E aí, mas é sempre importante passar pelo ginecologista, né? Para ele, que tem várias ponderações. Quem tem histórico de câncer na família, às vezes começa, né, com mais cedo. Então é importante passar para o ginecologista, né? Mas a orientação da saúde é a partir dos 40 anos. Além de todas essas ações voltadas para a conscientização sobre o câncer de mama, no mês de outubro também é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, data que destaca a importância de hábitos alimentares saudáveis que ajudam, inclusive, na prevenção de doenças. Além disso, também tem o Dia do Pão, um alimento delicioso, super tradicional, mas que levanta dúvidas quando o assunto é controle de peso. Em pleno Outubro Rosa, a relação entre nutrição e prevenção do câncer ganha ainda mais destaque. Então, nós vamos conversar com uma nutricionista sobre todos esses temas. Você já deve ter ouvido falar que quanto mais colorido o prato estiver, mais saudável será. Afinal, nós somos o que comemos. Vamos imaginar que somos um carro e o que a gente manda de combustível é como essa máquina vai funcionar. Então, quanto mais natural e saudável você se alimenta, mais saudável o seu corpo vai responder na sua rotina de vida ao longo da sua vida. Eu acredito realmente numa nutrição individualizada, onde você pode encaixar na sua rotina os alimentos que você gosta. Mas, por exemplo, uma pessoa que para emagrecer precisa comer 1.500 calorias. Não pode ser 1.500 calorias de alimentos industrializados, porque não tem apenas ali a caloria, tem o nutriente que você está mandando para você. E que quanto mais saudável você come, você pode se permitir, isso não vai nem alterar seu peso e muito menos a sua saúde. E uma dica simples na hora de escolher os alimentos é buscar descascar mais e desembalar menos. Eu realmente acredito que o nosso corpo é uma máquina. O que eu mando de combustível vai fazer as minhas células funcionarem melhor ou pior. Nós sabemos, por exemplo, que hoje a obesidade é um problema de saúde pública, que existe uma inflamação durante o processo da obesidade que vai, por exemplo, piorar a qualidade de vida. Mas quando eu penso em Outubro Rosa, eu penso em quanto mais você descasca e menos desembala, mais saudável está a sua alimentação, mais nutrientes positivos e vitalidade você vai dar para as suas células e para o seu corpo. Inserir uma alimentação balanceada no nosso dia a dia é fundamental para uma vida saudável. Além de nutrir nosso corpo, melhorar nossa imunidade, as escolhas corretas podem até prevenir doenças.
Sempre consumir pelo menos 2 a 3 porções de frutas. O último Congresso Internacional de Nutrição, nessa palestra de câncer, foi muito interessante porque falou que uma pessoa que consome de 400 a 800 gramas de fruta, verduras e legumes, tudo isso junto, tem uma chance muito menor, mesmo tendo genética para câncer, de ter o episódio, ou seja, da doença aparecer. Então, quanto mais natural for sua alimentação, o simples, frutas da época principalmente, porque elas vão ter mais fitoquímicos, mais vitaminas, e as saladas do dia a dia. Isso é o suficiente para você ter um estilo de vida mais saudável sem neurose. E por falar em Outubro Rosa, para pacientes oncológicos, as escolhas e combinações alimentares podem ajudar, inclusive, na cicatrização após cirurgias. O consumo de proteínas, aí assim é bem importante aumentar o aporte proteico, porque a cicatrização, pensa que seu corpo vai estar cortado, ele precisa se fechar. Então, e uma alimentação com baixo nível de carboidrato, mas não é cortar, por favor, é ter uma alimentação com uma carga glicêmica menor. Vou dar um exemplo muito simples. Eu falei do pão. Ele comendo sozinho, a sua glicose vai subir muito. Isso é ruim. Lembra que o diabético tem problema de cicatrização? Agora, se você adiciona 2 ovos nesse pão, você aumentou a proteína e diminuiu a carga glicêmica desse pão. Então, às vezes, não é fazer uma alimentação extremamente elaborada, é fazer combinações inteligentes para acelerar o seu processo de cicatrização. Mas a escolha das proteínas também faz diferença. Hoje a gente já se sabe que a proteína de carne vermelha ela é menos indicada para a nossa rotina. Então, quando você consegue consumir um alimento mais rico em proteína de fonte vegetal ou de um frango, um peixe, ou pelo menos incluir, nós moramos numa região onde consumimos muito pouco peixe. Quando você consegue incluir esses alimentos na sua rotina, você também vai ter uma qualidade alimentar melhor, nutrindo as suas células de uma forma que, lembrando que o câncer é uma doença inicialmente na célula. Então, tudo que você ingere, no final chega na sua célula. Então, quanto mais natural for sua alimentação, mais saudável é a sua saúde celular. E quando o assunto são carboidratos, é muito comum que massas sejam evitadas por algumas pessoas, inclusive o pão. Mas será que é mesmo preciso? Existe já um tabu, cada caso é um caso, existem pessoas que realmente não podem comer massas vindo de glúten, isso é uma realidade na sociedade hoje, muito mais comum do que há 20 anos atrás, porém, o fato de você consumir um pão, por exemplo, com ovo, ele vai te dar uma saciedade na parte da tarde inteira, mais complicado do que comer um pão com manteiga, que é uma gordura e que uma pessoa come 2 pães com manteiga facilmente e não vai ficar tão saciada quanto comer um pão com ovo. Então, todos os alimentos podem ser lícitos dentro de uma dieta bem equilibrada. Repensar hábitos alimentares é o primeiro passo para conseguir ter uma alimentação mais saudável. Pequenas mudanças podem fazer a diferença e ser exemplo para os pequenos também. É muito complicado uma mãe querer que o filho coma fruta se ela não come uma fruta por dia. Que o prato dessa criança tenha salada e ela lá no trabalho, porque come longe, normalmente nossa rotina é essa, não está comendo. Então eu acredito num plano alimentar saudável para a família, porque se aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala. Além da alimentação balanceada, a nutricionista deixou uma dica para quem busca mais saúde. Então, quando a gente tem um sono de qualidade, uma alimentação que você descascou mais e desembalou menos, e também consegue fazer uma atividade física, e essa atividade não é nomeada academia ou uma caminhada, já é o suficiente, você está, sim, promovendo um estilo de vida saudável para você. E várias campanhas são feitas para chamar a atenção para a saúde da mulher, né? Agora, principalmente nesse mês de outubro. Quem passa por um shopping em Vitória encontra fotos de mulheres fortes, corajosas, com sorrisos estampados, mulheres que venceram o câncer, inspiram outras mulheres a cuidar da saúde. Sorrisos que encantam, olhares e gestos que revelam a força da mulher. Imagens que trazem esperança. A exposição fotográfica Você é Única, que está no Shopping Vitória, retrata mulheres que lutam ou lutaram contra o câncer de mama. São 14 mulheres. Uma delas é a Ilma, que descobriu o câncer em 2018. Eu andando, dentro de um supermercado, porque eu tenho sempre mania de andar colocando a mão dentro da blusa. Do nada eu encontrei um caroço. Falei, gente, que isso? Estranho, nunca vi isso.
Beleza, eu cheguei em casa, mostrei minha sogra. Ela falou assim, não deve ser nada não. Eu falei assim, não. Eu já vinha aquele pensamento, eu tô com câncer. Na hora eu falei com ela, já tô com câncer. Ela marcou o ginecologista dela e na segunda-feira eu já fui. Fui ginecologista, peguei os exames para fazer o requerimento para fazer os exames e logo em seguida eu fiz a mamografia e uma ultrassom. Ao fazer os exames, foi informada que teria pouco tempo de vida. O médico que fez a minha ultrassom, ele virou para mim e falou assim, você vai viver, curte o que você não curtiu ainda, vive o que você não viveu, que o câncer que você tá com ele mata em 3 meses, você vai morrer em 3 meses. Mas ela não aceitou a sentença e começou o tratamento. A gente não tem que desistir na primeira palavra que a gente ouvir, não. Nós temos que ter fé, pensamento positivo e acreditar que no Deus do impossível e o Deus do milagre. Uma luta que segue até hoje. Para ela, fazer parte desta exposição foi muito especial e mostra que existe uma vida pós-câncer. Essa Ilma hoje é uma mulher mais forte, empoderada. Essa Ilma hoje tem uma determinação de ajudar outras mulheres, porque hoje eu participo de um projeto, né? Que é o Projeto Vida, que nós temos hoje 130 mulheres. Eu me vejo hoje, do jeito que eu estou aí hoje, um suporte para outras mulheres, sendo um espelho, uma inspiração para elas, para mostrar para elas que existe vida sim após o câncer. A mostra faz parte do Projeto Vida, que surgiu em 2017. O objetivo é resgatar a autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer por meio da fotografia. O projeto já atendeu mais de 200 mulheres. Esta é a 7ª edição do ensaio fotográfico Você é Única. A ideia é que o visitante, ao admirar estas mulheres guerreiras que lutam ou lutaram contra o câncer, incentivem outras mulheres ao autocuidado, buscando a prevenção. Consciência. Com certeza. Aí a gente vê, quando estávamos montando a exposição ontem, as pessoas passavam, elogiavam e citavam familiares que passaram também pelo câncer, pessoas que às vezes elas perderam, mas isso realmente traz uma consciência muito positiva para o diagnóstico do câncer de mama, né? Ou seja, eu vejo aqui, falo assim, olha, tem tempo que eu não faço aquele exame, acho que está na hora, acaba sendo um incentivo a mais. Com certeza, isso desperta nas mulheres essa necessidade de estar procurando cuidar da saúde. Imagens que tocam e que dão luz à causa neste mês dedicado a nós mulheres. É legal, é muito bom, né? Que aí alerta as pessoas, né? É muito importante o autocuidado, né? A gente saber o que realmente está acontecendo com o nosso corpo, fazer a nossa prevenção, né? E o Outubro Rosa é isso. Esse mês ela fazer esse autocuidado, exame de mama. Exame certinho, sentir e investigar certas coisas que tá no corpo dela. Tem que ter essa preocupação. Com certeza. E a gente vendo essas mulheres, né, guerreiras, né, que estão lutando ou já lutaram, é um incentivo a mais pra gente. Sim, muito. Incentivar cada pessoa a fazer seu exame de rotina. Eu falo para as meninas que começaram um tratamento hoje, não perca a fé. Tem que ter fé, força, coragem, porque o câncer ele não é uma sentença de morte, ele é só um recomeço. Lindíssimo, né? A exposição vai até o dia 29 deste mês e fica no segundo piso do Shopping Vitória. E você sabia que é preciso ficar de olho também na mama dos animais? Gente, uma forma de prevenir um câncer de mama em cadelas e também nas gatas é a castração. Maia tem 9 meses e mesmo tão nova, vai ser castrada. Primeiro, os veterinários sedam a vira-lata. Depois, realizam os procedimentos pré-operatórios e levam a cadela para a sala de cirurgia. A veterinária explica que a castração é uma das principais formas de prevenir o câncer de mama nas cachorras e gatas. Em relação à castração, a gente recomenda que seja feita na fêmea jovem, que aí a gente consegue ter uma prevenção maior, que seja feita depois do primeiro cio,
Antes do segundo, ela reduz bastante a chance, quase até 90% de chance de desenvolver o tumor de mama, e até os 2 anos. Então, a gente aconselha aí nessa faixa, né, de 1 até no máximo 2 anos, porque a partir de 2 a gente não vê tanta relação assim com a castração. Então, a indicação é sempre fazer na fêmea jovem. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o câncer de mama atinge 60% das cadelas e 30% das gatas. Na maioria dos casos, a doença é maligna. Ela também pode atingir os machos, porém, é mais raro. Os tutores devem ficar atentos a sinais como emagrecimento acentuado e sem motivo, sangramentos inexplicáveis, dificuldade de mastigar, engolir, respirar, urinar ou evacuar. Esses são alguns sintomas da doença, mas a veterinária ressalta que os principais são os nódulos nas mamas, que assim como nos humanos, podem ser percebidos com um simples toque. A consulta de rotina, né, o acompanhamento com o veterinário é muito importante, porque no exame a gente vai palpar e a gente vai identificar possíveis nódulos, né, na cadeia mamária, principalmente, que seria o assunto. Em casa também, né, observar, acariciando, né, a região das mamas, e qualquer alteração, qualquer nódulo que for percebido, deve ser reportado ao veterinário para ser investigado, né, fazer exames para identificar realmente se é um tumor de mama ou não. Fernanda é tutora da Chloe. A gata persa tem 17 anos e veio fazer mais uma consulta. Ela é castrada. Eu tenho 5 gatos, todos castrados. O ideal é castrar, né, mais jovem, né, até 2 anos. Quanto mais tempo demora para castrar, maior, né, vai reduzindo essa chance. Mas assim, graças a Deus, mesmo castrando na faixa de 4, 5 anos, nenhuma teve câncer de mama lá em casa. De acordo com a veterinária, o carcinoma é o tipo de câncer que mais atinge os animais. Ele é mais agressivo e pode causar metástase, mas a doença tem tratamento. O tratamento é cirúrgico e dependendo do tipo, né, dependendo da gravidade, se for tumor maligno, aí a gente indica a quimioterapia. A quimioterapia ela interfere mais na parte hematológica, né, os exames de sangue, às vezes eles podem ter anemia, pode interferir na parte de imunidade também. Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Mundo Cooperativo. Não sai daí, é um instante só. Mundo Cooperativo de volta, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. A gente vai direto para a nossa cotação do café. O café arábica bebida dura fechou essa semana sendo comercializado a R$ 1.445. E o Conilon tipo 78, R$ 1.388. Aqui no Brasil, são mais de 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Você sabia? E as cidades, infelizmente, ainda não estão preparadas para receber essas pessoas. Você vai conhecer agora a Jéssica e os desafios dela no dia a dia. Em 2018, só um resuminho para você entender, tá? Assim, da noite para o dia, ela teve uma doença e ficou paralisada do pescoço para baixo. A reportagem é de Rafaela Patrício e Marco Penerini. Há 6 anos, a vida da Jéssica foi completamente transformada. Ela morava sozinha em Jundiaí, em São Paulo, onde trabalhava. Mas poucos dias antes de viajar para a Europa de férias, passou mal e ficou tetraplégica. Senti um formigamento na mão, uma dor no peito assim e foi piorando essa sensação. Depois começou uma dor nas costas, eu fui para o hospital. Aí, ao longo assim da noite, da madrugada, fui perdendo os movimentos. Quando chegou umas 5 horas da manhã, já não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. Aí eu descobri que eu tive uma inflamação na medula, que chama neuromielite, o nome da doença. A jovem conta que o começo não foi fácil, mas depois de 5 anos de fisioterapia, terapia ocupacional e outros tratamentos, ela foi recuperando alguns movimentos. Com a ajuda de adaptadores, voltou a fazer algumas atividades sozinha, como se alimentar, cuidar da higiene pessoal e até passear com a cachorrinha Vitória. Comecei a me adaptar com o que foi voltando, né? Por exemplo, a mão esquerda voltou, então comecei a tentar escrever com a mão esquerda, a escovar com a mão esquerda, que antes eu era destra.
Então, fui me adaptando com o que foi aparecendo mesmo. Nunca me apeguei muito ao que eu perdi, assim. Na verdade, eu considero como o dia zero aquele dia que parou tudo, sabe? Então, até hoje, né? Tudo que eu conquistei, eu fico me comparando ao dia zero, não à minha vida anterior, porque aquela vida não existe mais, né? Assim, parece, na minha cabeça parece que foi outra vida, sabe? Outra realidade. O Espírito Santo tem mais de 276 mil pessoas com deficiência. Mas para esses capixabas, realizar tarefas comuns do dia a dia nem sempre é fácil. Por exemplo, a Jéssica precisa ir na farmácia, que até tem uma rampa, mas pelo caminho, olha só, tem um degrau. Então, para chegar até lá, ela precisa dar uma volta enorme. E não é só nos comércios que ela enfrenta desafios. Nesta praça, Jéssica sobe a rampa e precisa passar com a cadeira entre blocos de concreto. Mas quando chega na hora de descer, encontra outro degrau e mais uma vez precisa dar a volta. Nas ruas de paralelepípedo, mais dificuldade para passar com a cadeira. E quem é deficiente visual também sofre com os obstáculos pelo caminho. Esta calçada, que deveria ser cidadã, tem uma árvore plantada bem no meio do piso tátil, que deveria facilitar a locomoção de quem não enxerga. Tem que estar todo preparado, tem que ter um ambiente adequado para a gente transitar no local. Mas assim, eu ainda me esforço para sair, para frequentar esses lugares, porque eu acredito que a gente tem que se mostrar mesmo para o lugar e mostrar que eu quero me ambientar ali, sabe? Eu quero ficar ali. Quando eu vou num restaurante que não tem uma mesa acessível, eu sempre falo, ó, vocês podiam ter pelo menos 1, 2 opções de uma mesa que daria para entrar cadeira de roda, sabe? Ela ressalta que as pessoas com deficiência também precisam enfrentar o preconceito. Deficiência não é doença. Ontem mesmo, eu estava com uma mãe na rua e uma moça me parou. Eu entendo que é na boa intenção, né? Mas me parou e falou, nossa, eu vou rezar por você porque você vai ficar boa. Aí na minha cabeça assim, mas eu tô passando mal? Eu tô com alguma coisa? Eu não tô, eu tô bem, eu tô saudável, sabe? Às vezes eu acompanho uma mãe no médico, a primeira coisa que eles perguntam é se eu sou paciente, o que eu vou fazer, ou se eu vou no hospital visitar alguém, eles já acham que eu tô fugindo de algum quarto. Ou senão as pessoas me param e perguntam, nossa, o que você fez para estar assim? Então, deficiência não é castigo, deficiência não é doença. A gente só quer viver a vida normal, igual todo mundo, sabe? Igual você, igual... A gente só quer ter o livre acesso, ter liberdade, ser tratado, poder ser tratado igual todo mundo. Apesar de tudo isso, a jovem segue em frente sem se deixar abater. Ela usa as redes sociais para contar sua história e combater o preconceito e pratica tiro com arco no projeto do Comitê Paralímpico na UFES. Ela também treina na academia, participa de corridas de rua e está se preparando para o Enem, porque pretende mudar de profissão. Eu formei em engenharia, né, em 2014. Aí, com essa reviravolta, eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande, assim, né? E agora eu quero fazer o Enem de novo para passar para a psicologia, que eu acho que eu posso, assim, agregar, sabe, a minha história e um curso que ajude outras pessoas a passarem pelo mesmo que eu, ou a ver outras realidades também, para abrir a mente, sabe? Foi uma coisa que me encantou muito nesse meio tempo e assim, eu fui devagar, sabe? Acessibilidade para cadeirante, mas não é só o cadeirante que precisa, é a mãe com carrinho de bebê, é o idoso também, a população ficando cada vez mais idosa aí, então é para todo mundo, sabe? Essa é a mais pura verdade, né? A acessibilidade não é só para quem tem alguma deficiência, a população está envelhecendo. O país tem muito mais idosos, que toda a sociedade e as autoridades tenham consciência de que é preciso melhorar. Nós procuramos a Prefeitura de Vitória e a informação que nos passaram é que, de acordo com a legislação, a manutenção das calçadas é de responsabilidade dos proprietários. A Prefeitura de Vitória disse que é responsável pela manutenção das calçadas em frente aos imóveis que pertencem ao município. As calçadas precisam ser construídas de acordo com o padrão da lei. A ampliação da largura da calçada depende de estudos que envolvem estudo do sistema viário e a infraestrutura urbana. Quem não estiver de acordo com a lei recebe intimação para promover as mudanças e, se não cumprir, pode ser punido.
parte da arborização em Vitória é de data muito anterior a esse tipo de legislação, portanto encontramos calçadas com larguras inferiores. Para os novos plantios, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente segue o plano diretor de arborização vigente na capital. Uma exposição no Sesc Glória em Vitória conta a história da fotografia de forma lúdica e interativa. A Rafaela Patrício e o cinegrafista Aroni de Freitas foram lá e mostram tudo pra gente agora. Já pensou em entrar em uma grande câmera fotográfica para conhecer como ela funciona? Essa é a ideia da exposição A Era da Imagem Analógica. É uma exposição interativa, que as crianças podem utilizar os instrumentos, os objetos e vamos dizer assim que o mote principal dela é criar esse sentido de educação patrimonial para as crianças, né? De valorizar a fotografia como um patrimônio e usando o lúdico para fazer isso. O curador explica que existem vários tipos de câmeras escuras, que foram precursoras das câmeras fotográficas que conhecemos hoje. Ela foi utilizada para várias coisas, né? Para estudo da visão, para estudo das cores, para estudo de astronomia. Tem também o retrato de silhueta, em que os bustos das pessoas eram desenhados. Você tem uma cadeira com uma tecnologia onde tem uma espécie de espelho, de vidro, que sobe e desce na altura da pessoa e se projetava a sombra com uma vela. E aí você fazia o contorno da silhueta da pessoa. Para nós isso é uma coisa muito simples, né? Mas lá pelos anos de 1700, isso era uma grande diversão e também uma primeira forma da pessoa ter um retrato próprio. Nos dias de hoje, basta ter um celular na mão para tirar uma foto e registrar aquele momento especial. Mas no passado não era tão simples assim. As primeiras câmeras fotográficas foram as câmeras lúcidas, que usavam lentes para poder registrar as imagens. A ideia era a seguinte: eles posicionavam o objeto na frente da lente e a luz refletia a imagem no papel. Então, eles desenhavam. Maria foi conhecer a exposição com a avó e conta que o que mais gostou foi a câmera lúcida. Eu gostei mais dessa exposição porque antigamente eles colocavam um olho e eles iam desenhando. E antigamente eles viam o que eles desenhavam. Lá embaixo também foi legal porque a foto estava com cabeça para baixo e depois colocou uma lente e virou cabeça para cima. Ela é muito curiosa, ela gosta de saber das coisas, e a mãe dela também incentiva muito ela a frequentar museus, essas coisas todas, que é cultura, né, que já tem que começar desde pequenininha, porque aí vai dar valor, vai gostar. Dona Margarida tem razão. O passeio é educativo e surpreendente. Tem até essa espécie de óculos com a primeira ideia de imagem em 3D. É a foto estereoscópica. A fotografia estereoscópica foi, vamos dizer assim, o maior consumo planetário de imagens que já teve entre o final do século XIX e até quase metade do século XX, né? Que é pai de muita coisa. Pai da fotografia 3D, pai do cinema 3D, dos espetáculos visuais. E não para por aí. Tem também as fotos feitas em placas de cobre e as primeiras fotos impressas em papel, que eram feitos com claras de ovos. Porque a fotografia iniciou tendo como suporte o metal e o vidro. E mais tarde ela passa para o papel. E a gente vai encontrar, por exemplo, aqui a primeira forma comercial de fotografia em papel, que é o papel abominado, que o fotógrafo fazia utilizando clara de ovo. Por último, tem as cartas de visitas, que popularizaram a fotografia. Elas eram impressas no tamanho dos cartões de visitas que conhecemos hoje. No verso, elas trazem informações como o nome do fotógrafo e outros detalhes que hoje servem de registros históricos. A exposição é gratuita e se você ficou curioso para conhecer tudo isso de perto, Paulo te explica como. Vai até 24 de janeiro de 2025
As escolas podem agendar, né? Existe no site do Sesc Glória um formulário de agendamento, é gratuito, existe uma programação educativa bastante grande, né? De oficinas para crianças, de oficina para professores, oficinas para adultos. Então, a esses interessados em fotografia de forma geral, né? Desde a fotografia como patrimônio até a fotografia, vamos dizer, na área da educação, tem bastante conteúdo, é só estar ligado aí e acompanhar a programação lá do Sesc Glória com as ofertas das diferentes ações educativas que vamos ter aqui. Vamos para mais um intervalo? Coisa rapidinha, o tempo de se beber uma água e voltar para cá para acompanhar a gente no Mundo Cooperativo. Já, já. Mundo Cooperativo de volta e olha só, gente, quem circula pelas ruas de Vitória percebe que o colorido dos ipês voltou a tomar conta da cidade. Tem beleza por todo lado. Então, aproveite para apreciar, porque as flores dos ipês duram pouco tempo. Em meio ao cinza das grandes cidades e até naquele dia meio nublado, uma explosão de cores enche o ar de vida. São os ipês, árvores majestosas que costumam florescer no final do inverno e no início da primavera. E a capital Vitória voltou a ficar florida, transformando o ambiente urbano. Algumas se destacam, outras as flores já caíram, deixando as calçadas tão lindas como um tapete. Este ano, a florada até se antecipou, para a alegria de quem passa por estas árvores. São cerca de 4.000 ipês de cores variadas aqui na capital, mas destes, 3.000 são só de rosas. O ipê é uma árvore do gênero tabebuia, podendo ser encontrada no seu estado nativo por todo o Brasil. Há muitos séculos, o ipê vem sendo apreciado por seus efeitos ornamentais, decorativos e até medicinais. Para quem não sabe, o ipê sempre foi considerado a árvore nacional brasileira. No entanto, no dia 7 de dezembro de 1978, a Lei 6507 declarou o pau-brasil como a árvore nacional e a flor do ipê, a flor do símbolo nacional. Apesar dos ipês se destacarem, a capital possui diversas espécies de árvores com floração, deixando a cidade ainda mais bonita. E quando se deparar com os ipês floridos, é bom aproveitar. O espetáculo dura poucos dias, de 5 a 7 no máximo. Além da beleza que encanta, os ipês são importantes na conservação ambiental. Em meio ao asfalto e o concreto, eles são um refúgio da biodiversidade, atraindo pássaros e outros pequenos animais, contribuindo para a polinização. Quem caminha pelas ruas fica encantado com tanta beleza. Tem várias fotos, vários registros de árvores, todas que brotam, ficam floridas. Eu tiro foto. Refrescam, né? Traz pássaro, traz toda a natureza, fica viva, né, a nossa cidade. São maravilhosos. Uma vista dessa de manhã cedo, na hora que a gente acorda, que vai andar na rua, né? Eu até mostrei para minha filha. Falei, acho que a gente tem que parar para ver o belo mesmo, né? Bonito de ver, tá muito bonita essa primavera aí. Nesse tempinho assim, dá uma tranquilidade, né? Um sentimento de paz. Lindos. Eu como amante da natureza, né? Magnífico. Inclusive, em São Paulo, de onde eu vim também, eu tenho em torno de uns 20 ipês plantados lá, né? Eu deixei as minhas sementes lá.
nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Rural. Mulheres que ao longo dos anos têm lutado para conquistar mais espaço no campo. Em Colatina, elas contam com a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A presença feminina no campo é marcada pela força no trabalho e também pela busca constante por conhecimento. E cada conquista é sempre muito celebrada. E a gente comemora isso com muito entusiasmo, porque a gente faz encontro com as mulheres, né, nesse mês, e tudo isso a gente lembra elas, né, porque nós somos importantes, né, e devemos comemorar esses dias, porque é nosso, porque a gente está sendo reconhecido. Além da determinação e luta, essas agricultoras também são apoiadas pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Colatina. Ela toma frente de todos os trabalhos, né? Tanto na casa como na roça também. E às vezes não é reconhecida, né? Por isso, a gente acha muito importante ela também ocupar esse espaço. Aqui em Colatina, a gente está apoiando as associações. A gente já tem várias associações, inclusive associações de mulheres, né? Que é a Associação das Mulheres do Cacau, apoiado pelo Incapé. Nós, sindicato, temos várias associadas que participam, né? E a gente também ajuda elas a reconhecer, né, o seu potencial, porque às vezes está lá quietinha dentro de casa, acha que é só o serviço de casa. Não, ela também pode ser uma empreendedora, né, tá produzindo e vendendo seus produtos, tendo sua renda, né. E a mulher trabalhadora rural tem se destacado e assumido importantes lideranças em vários segmentos da agricultura familiar, mas ainda existem alguns desafios pela frente. Nas associações, por exemplo, tem várias mulheres que são as presidentes de associações. Eu conheço, por exemplo, a minha, né, que eu participo, a Associação Sabores e Saberes, que a maioria são mulheres que estão na diretoria, né? Então, elas estão percebendo que elas são importantes, né, que precisam delas para elas poderem estar alavancando também essa parte social, né, da agricultura familiar. Mas ainda falta um pouco de reconhecimento também da sociedade, né, e também da família, porque às vezes eles veem, né, as mulheres como dona de casa. Não é isso, ela cuida, né, da gestão da empresa, propriedade, né? Às vezes ela não é proprietária, mas ela também ela cuida da gestão do serviço, né, da gestão financeira mesmo da família. A maioria são mulheres que cuidam. Segundo Maria Goldner, mesmo com grandes avanços, além do preconceito enfrentado e a falta de visibilidade em muitas áreas, para superar ainda mais barreiras e abrir novos caminhos para um futuro de mais igualdade, é necessário que mais políticas públicas cheguem até elas. Nós, mulheres rurais, a gente tem um grande desafio das políticas públicas chegarem até nós. Por exemplo, a gente tem aí, que a gente conquistou através da Marcha das Margaridas que a gente fez, participou, vários pontos pautados, e essa pauta foi atendida pelo nosso presidente, mas ainda não chegou até nós. Por exemplo, a gente tem o Pronaf Mulher, mas poucas que acessam essa parte, né? Por exemplo, a gente tem também, a maioria das políticas públicas são direcionadas às mulheres, mas não chegam até nós. O crédito fundiário, por exemplo, é colocado para que as mulheres sejam as beneficiárias principais, né? A habitação rural também, as mulheres. Então, são políticas que estão chegando devagar. E a gente pretende levar essas políticas a mais mulheres, né? Para elas poderem saber que elas também podem ter o seu empreendimento, né? Elas também podem ter a sua renda. Por isso a gente tem várias entidades, né, que promovem formação. A gente tem aí também uma pauta muito grande da violência, né, contra a mulher, que a gente sabe que isso acontece todos os dias, todos os minutos, né? A gente também está incentivando elas a procurarem seus direitos. Seja na produção, na liderança, nas finanças ou em qualquer outra atividade agrícola desempenhada pelas mulheres, a força da mulher rural é um exemplo de superação e motivo de orgulho e alegria. Somos nós, né, que estamos conseguindo isso através de muitas lutas, que isso não é do dia para a noite, não, que a gente sabe que 70% do alimento que é colocado na mesa das pessoas, né, são produzidos por
pela agricultura familiar e principalmente pelas mulheres. Elas estão aí por trás dessa produção, né? E que não é reconhecida ainda. Então a gente sente muito importante nessa parte. Mundo Cooperativo desse domingo fica por aqui, claro, agradecendo muito a sua companhia, sempre aqui com a gente, né? Nas edições do programa que é feito com muito carinho, com muito cuidado para todo mundo do Espírito Santo. Nossos canais de comunicação, você já sabe, mas eu sempre reforço para vocês, para ter sempre a participação, tá? Tem o nosso e-mail e tem também a minha rede social particular, que é Valéria Vieira Martins. A gente espera pela sua participação. Dica, sugestão de reportagem, crítica também, pode puxar nossa orelha, viu? Um excelente começo de semana para todo mundo e a gente se encontra na próxima edição do Mundo Cooperativo. Até lá! Mundo Cooperativo. Oferecimento. Sicoob, mais que uma escolha financeira, a solução ideal para seu negócio. E Sistema OCB Espírito Santo, somos o cooperativismo no nosso estado.